Olá, este é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Este episódio é uma produção dos estudantes da turma de Psicologia Social 1, da Unialfa, período 2025-1. Somos da unidade perimetral, turma de quinta-feira à noite, e este episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina Psicologia Social 1, sob orientação da professora responsável, professora mestre Lídia Brelaz. O nosso grupo é formado por Adriele Cristina Oliveira Silva, Ana Heloísa Silva Souza, Cristiane de Souza Pinto Aguiar e Poliana Soares da Silva. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o racismo, estrutura e preconceitos que moldam comportamentos sociais, relacionando esse fenômeno da contemporaneidade com os conceitos e reflexões da psicologia social. Hoje, vamos falar sobre um tema fundamental, urgente, e que muitas vezes é silenciado por quem nunca precisou vivenciá-lo na pele: o racismo estrutural, com foco nos estereótipos e preconceitos que moldam comportamentos sociais. Antes de tudo, é importante entendermos o que é racismo estrutural. Esse conceito parte do reconhecimento de que o racismo não é apenas um conjunto de atitudes individuais ou comentários maldosos. Ele é uma estrutura, ou seja, está inserido nas instituições, nas práticas sociais, nos sistemas de poder e nas formas como nos relacionamos no cotidiano. A psicologia social nos ajuda a compreender como esse fenômeno é reproduzido de forma sutil, mas extremamente eficiente. Muitas vezes, ele se manifesta por meio de estereótipos, que são ideias generalizadas e simplificadas sobre um grupo, e de preconceitos, que são julgamentos negativos baseados nesses estereótipos, muitas vezes sem fundamento real. Pense, por exemplo, na ideia de que muitas pessoas negras são menos inteligentes, mais perigosas ou naturalmente inferiores. Esses estereótipos foram construídos historicamente para justificar a escravidão, a segregação e a desigualdade, e permanecem enraizadas no imaginário coletivo, moldando comportamentos, políticas públicas e até decisões judiciais. E aí, a psicologia social entra com um alerta. Quando esses estereótipos e preconceitos se tornam automáticos, inconscientes e coletivos, eles passam a guiar nosso comportamento, mesmo quando não nos damos conta disso. É o que chamamos de viés implícito. Um exemplo claro é o da seletividade da polícia. Estudos mostram que jovens negros são mais abordados, revistados e até mortos pela polícia do que jovens brancos nas mesmas condições. Isso não acontece porque todos os policiais são racistas declarados, mas porque há uma estrutura social e simbólica que associa inconscientemente a imagem da pessoa negra ao perigo. Outro ponto que precisamos destacar é como os espaços sociais, como escolas, empresas, meios de comunicação e o sistema judiciário acabam reforçando essas desigualdades.
A ausência de pessoas negras em cargos de poder, em posições de destaque acadêmico ou em representações midiáticas positivas não é uma coincidência. É um produto histórico da marginalização racial. E como isso nos afeta? De várias formas. Pessoas negras podem desenvolver o que chamamos de autoestereótipos negativos, internalizando as ideias racistas que circulam na sociedade, o que leva à baixa autoestima, ao sofrimento psíquico, à autossabotagem e muitas vezes à exclusão voluntária de certos espaços. Mas é importante lembrar que isso não é um destino inevitável. Como diz a psicóloga social Ana Frazão, o racismo estrutural pode ser desconstruído por meio da educação, da conscientização crítica e da transformação coletiva dos sistemas que o sustentam. E para embasar nossa discussão, eu trago aqui como referência a obra da filósofa Djamila Ribeiro, no livro Pequeno Manual Antirracista, de 2019, onde ela afirma: o racismo estrutural, porque está na base da construção da sociedade brasileira. Ele molda as relações sociais, interfere no acesso a direitos e oportunidades e precisa ser enfrentado por todos e todas, não apenas por quem sofre com ele. Portanto, entender o racismo não é apenas uma questão ética ou moral, é também uma necessidade científica e social. A psicologia social nos dá ferramentas para desconstruir preconceitos, questionar estereótipos e promover a equidade. Conceitos fundamentais. Para podermos aprofundar mais um tema, é necessário que compreendamos alguns conceitos que te ajudará a entender melhor sobre o racismo estrutural. Neste momento, apresentarei o conceito breve do que é estereótipo, preconceito e discriminação. Conforme nos fala no livro de Aroso, Wilson e Arek, 2015, 8ª edição, o estereótipo é a generalização de um grupo de pessoas em que características idênticas são atribuídas a praticamente todos os membros, sem se considerar a real variação entre eles. A qualidade do estereótipo pode ser física, mental ou ocupacional. As loiras são bonitas e burras. Os atletas são estúpidos. Os engenheiros são jacks. Outros exemplos são: pessoas negras são naturalmente boas em esporte. Parece um elogio, mas é um estereótipo que limita o reconhecimento de outras habilidades intelectuais ou profissionais. Negros são mais violentos. Um estereótipo extremamente prejudicial, que contribui para abordagens policiais injustas, discriminação no mercado de trabalho e exclusão social. Um segurança segue um jovem negro dentro de uma loja, suspeitando que ele vá roubar, mesmo sem motivo algum.
O estereótipo é a base do racismo. Sem ele, não é possível existir o preconceito. Outro conceito importante sabermos é o preconceito, que é definido por ser um conceito ou opiniões formadas antecipadamente sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. Alguns exemplos. Quem mora na favela é bandido. Associa a uma condição social à criminalidade, ignorando a realidade de milhões de pessoas. Preconceito de gênero. Homem que chora é fraco. Impõe um padrão machista que desvaloriza sentimentos masculinos. Preconceito religioso. Religiões de matriz africana são coisas do demônio. Nisso, desrespeita a fé de milhões de pessoas com base em ignorância. Para a última definição, temos a discriminação, que é quando alguém age de forma injusta ou desigual com outra pessoa por causa de alguma característica, como cor de pele, raça, gênero, religião ou orientação sexual. Vamos a alguns exemplos. Uma empresa paga menos para mulheres do mesmo cargo que os homens. Desvalorização do trabalho feminino. Discriminação religiosa. Uma aluna é impedida de usar véu, hijab, em sala de aula por seguir o Islã. Desrespeito à liberdade religiosa. Discriminação por orientação sexual. Um casal homossexual é expulso de um restaurante por demonstração de afeto. Ato homofóbico. E com isso podemos concluir e entender um pouco mais sobre o estereótipo, preconceito e discriminação. Como são os mecanismos e como moldam o comportamento social? Racismo institucional ou estrutural refere-se a processos, atitudes e comportamentos discriminatórios em ações de instituições, como escolas, hospitais, tribunais e empresas. Essa prática não depende da intenção individual, mas está no funcionamento das instituições e não precisam ser intencionais para causar danos. Muitas vezes, elas resultam de tradições, já que o racismo vem de muitos anos e está inserido no dia a dia das pessoas. E quais são os efeitos desses mecanismos na vida cotidiana das pessoas negras? Na educação, o racismo institucional pode ser observado na diferença de qualidade entre escolas, em bairros predominantemente brancos e aquelas em bairros majoritariamente negros. Crianças negras são mais punidas e recebem menos incentivo dos professores. Isso afeta a autoestima, desempenho e também o futuro. As escolas, por muitas vezes, fazem uma separação de alunos. Alunos negros podem receber julgamentos e serem separados dos que mais se destacam.
O sistema de justiça criminal é um dos exemplos mais claros de racismo institucional. Policiamento mais agressivo em comunidades negras, sentenças mais duras para réus negros. Muitas vezes, réus negros não podem se comunicar ou expressar o seu lado da história, pois já são julgados por algo devido à cor da pele. Na saúde, mulheres negras relatam que não são levadas a sério em relação à dor. Isso tem base num estereótipo antigo de que pessoas negras aguentam mais dor. Pessoas negras podem ter também as suas dores diminuídas e o tratamento é totalmente diferente no aspecto negativo. O racismo individual refere-se à forma como um indivíduo manifesta atitudes, crenças ou comportamentos racistas. É caracterizado por preconceitos pessoais que levam à discriminação. Muitas pessoas acabam seguindo esse padrão de atitudes racistas, pois é algo que se perpetua ao longo do tempo. Esses mecanismos afetam a vida das vítimas, pois ele causa baixa autoestima, isolamento social, sentimento de inferioridade mediante a um grupo de pessoas, causa também depressão devido carregar essa sobrecarga. Silvio Almeida fala bastante disso. O que muitas vezes é lido como um problema pessoal, ansiedade, depressão, na verdade, tem origem nesse contexto opressor. Não é a pessoa que está doente, é o sistema que adoece. O racismo é algo que precisa ser combatido dentro das instituições e também das estruturas sociais. Necessário palestras que abordem como o racismo faz mal à sociedade, como tem um impacto negativo na vida das vítimas. As instituições devem implantar melhorias para que promova igualdade racial, oferecer cargos iguais dos demais grupos, escolas realizarem momentos de abordarem o tema sobre o racismo e apresentar formas de combatê-lo, e hospitais atender às necessidades das pessoas negras de forma empática. Tudo isso nos leva a uma sociedade melhor e com igualdade. Antes de finalizarmos, vale refletir algo fundamental. O racismo estrutural não é uma falha do sistema, ele é parte do sistema. Isso significa que ele está presente nas regras, nas rotinas, nos hábitos e que muitas vezes a gente nem questiona. Ele está, por exemplo, nas escolas onde os alunos negros são mais punidos e menos estimulados. Está no mercado de trabalho, onde pessoas negras ganham menos e têm menos oportunidade de promoção, mesmo com a mesma formação. Está na forma como a mídia retrata a violência, está nos bairros sem saneamento, nas filas mais longas do SUS, nas revistas policiais em corpos negros. E o mais duro, está também no nosso silêncio. Quando a gente diz que o racismo é estrutural, não estamos dizendo que ele é algo que só acontece quando alguém ofende ou agride. Estamos dizendo que ele organiza a sociedade de forma desigual e que essa desigualdade é mantida mesmo quando ninguém fala abertamente sobre cor, raça ou origem. É um sistema antigo que começou no Brasil
com a escravidão de milhões de pessoas negras e indígenas e que nunca foi realmente desmontado. Ele só foi se adaptando, ganhando outras formas, mudando de roupa. Hoje, muitas vezes, ele se apresenta de forma bem sutil, quase invisível, mas isso não torna menos real, só o torna mais difícil de enfrentar. Tem muita gente que nos ajuda a entender isso. Uma delas é Leila Gonzalez, uma intelectual brasileira que dizia que o Brasil vive um racismo por negação. Aquele que diz que aqui todos são iguais, enquanto continua tratando uns como se valessem menos. Outro nome importante é Sueli Carneiro, que propõe uma coisa interessante. Ela diz que para combater o racismo, a gente não pode olhar só para quem sofre com ele. Temos que olhar também para quem se beneficia. Porque o racismo não é só exclusão, ele também é privilégio. É um sistema que concentra poder e conforto para alguns, enquanto nega o básico para outros. E como diz Angela Davis, uma referência global na luta contra a desigualdade. Num país racista, não basta ser racista, é preciso ser antirracista. O racismo não fere só por fora, ele fere também por dentro. Afeta a autoestima de crianças negras que crescem sem ver representadas, que são chamadas de feias, sujas e exóticas, e que aprendam desde cedo que precisam ser 2 vezes melhores para ter metade do reconhecimento. Afetam jovens que têm medo de ir e vir, porque sabem que podem ser confundidos com o suspeito a qualquer momento. Afeta famílias inteiras que lutam por direitos básicos, enquanto são vistas com desconfiança só por existirem. O racismo mata, exclui, adoece, mas ele também é resistido. Todos os dias pessoas negras constroem caminhos de luta, de beleza, de dignidade e de potência. Não há resistência mais forte do que existir com orgulho onde disseram que você não podia estar. Talvez você esteja se perguntando: o que posso fazer diante de um problema tão grande? A resposta começa com a palavra simples: escuta. Escute as vozes negras, leia autores negros, assista filmes e ouçam músicas que falem dessa vivência. E principalmente, quando ouvir alguém relatando racismo, não minimize, não duvide, não silencie. Ficar em silêncio nesse caso é continuar deixando tudo como está. Outra atitude importante é reconhecer os próprios privilégios. Se você nunca foi seguido no mercado, nunca teve seu currículo descartado por causa de seu sobrenome, nunca foi parado pela polícia sem motivo, então você tem privilégios que outros não têm. Reconhecer isso não é culpa, é responsabilidade. A mudança não vai acontecer da noite para o dia, mas ela começa nas pequenas escolhas, nas conversas que você pode topar ter, nas opiniões que você revê, nos espaços que você ajuda a abrir. Combater o racismo estrutural não é uma luta só de pessoas negras, é uma luta de todos nós, porque uma sociedade só é justa de verdade quando ninguém precisa lutar para ser tratado como humano.
Obrigada por escutar até aqui. Que essa conversa não fique só neste episódio. Que ela siga com você, nos seus passos, nas suas escolhas, nas suas trocas. Até a próxima! Este episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade da disciplina Psicologia Social 1 da Unialfa, no período de 2025-1. O roteiro foi feito por Ana Heloísa Silva. A narração foi feita por Adriele Cristina, Cristiane de Souza e Poliana Soares. A edição foi feita por Ana Heloísa Silva. Para a construção do conteúdo, utilizamos como base os materiais discutidos em aula e textos da bibliografia da disciplina, com destaque para Cláudio Torres, Francis Fanon, Neuza Santos Souza e Virgínia Bicudo e Silvio Almeida.